Então vamos lá, pessoal. O nosso template, né, ele começa aqui com... Vocês devem definir um nome, né, para a empresa de vocês ou para a equipe de vocês, né? Então é um nome que vocês quiserem. Neste ponto aqui vocês definem o nome para o software que vocês estão propondo, né, para o sistema que vocês estão propondo. Aqui no caso eu estou chamando de biblioteca do Zé, porque é o meu software de biblioteca, enfim. Aqui vocês vão definir a equipe, né, ou seja, os componentes do grupo de vocês. Os grupos em geral tem 4 componentes, né, só tem um grupo de 5, então vamos colocar o nome de vocês, o local e a data do documento. Aqui no histórico de revisões, vocês vão colocar cada versão que é gerado do documento. Então, por exemplo, a minha primeira versão, eu vou chamar de 0.1, eu vou colocar aqui como versão inicial. E a data em que essa versão foi gerada. Por exemplo, essa aqui foi gerada no dia 29/5/2020. Ok? Aí, num segundo momento, por exemplo, vocês fizeram uma versão inicial e me entregaram. Ok? Aí eu falei alguns comentários, enfim, conversei com o grupo e agora vocês vão me entregar a versão final, uma segunda versão. Então vocês podem colocar aqui versão 02 e aqui no comentário a nova versão gerada considerando a conversa com o Victório no dia tal. Enfim, então aqui a gente vai tendo o controle de quantas versões a gente já gerou desse documento. Beleza? Ok. Então, no documento em si, ele é composto por uma introdução que fala para que é o documento, a descrição do mínimo 1 do propósito do sistema e os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Então vamos lá. A introdução, na verdade, todo mundo vai ser igual, porque o documento de todo mundo é igual, né? Só muda aqui o nome do projeto. Então, este é um documento que apresenta definição de requisitos para o projeto Biblioteca do Zezinho. No caso de vocês, vai ser para o sistema de vocês. E aqui fala o que tem em cada seção do documento. Vai ser igual para todo mundo, que todo mundo está seguindo o mesmo template, ok? Na descrição de Minimundo, vocês vão falar sobre o domínio, né? Sobre para que é esse sistema, né? Em que contexto se dá o desenvolvimento desse sistema. Então aqui, por exemplo, no meu caso, o senhor Zezinho possui uma biblioteca particular com milhares de exemplares de diversas obras e tal. E aí, a fim de contribuir com a sociedade, o senhor Zezinho quer abrir sua biblioteca ao público. Então a ideia do senhor Zezinho é prestar os livros para que as pessoas leiam em casa, assim se faz necessário o sistema que permita controlar os empréstimos. Então vocês vão descrever aqui como que surge, em que contexto que surge a ideia do sistema. E em que mundo, né, esse sistema vai atuar, ok? Esse exemplo aqui, esse documento de exemplo, eu vou disponibilizar lá no Moodle também para vocês, então não se preocupem se aqui no vídeo não está ficando tão fácil de você entender. Eu só estou dando uma passada geral para que vocês entendam lá quando vocês pegarem no Moodle. Ok? A próxima sessão você vai fazer uma descrição do propósito do sistema. Então aqui, por exemplo, eu fui bem rápido, né? O objetivo principal do sistema é controlar o acervo da biblioteca, permitindo registro de empréstimos, reservas, devoluções, ele deve prover consulta ao acervo, enfim. Você vai falar rapidamente qual é a descrição geral do sistema. Isso aqui tem que estar muito alinhado com os requisitos que virão depois. É claro que você não precisa falar aqui de todos os requisitos. Aqui é uma questão, você vai falar rapidamente sobre, né? E aí nós entramos na seção 4, que é a seção de especificação de requisitos em si. A primeira coisa que a gente vai especificar são os requisitos funcionais. Para cada requisito funcional, eu tenho aqui algumas colunas. A coluna de ID, que é o identificador do requisito, é um código. A descrição do requisito, que é a coluna mais importante, né? É nessa coluna aqui que eu digo que vocês têm que ter um estilo de escrita padrão, ok? Depende que um requisito pode depender de outro. Qual a prioridade desse requisito? Fonte, que é quem foi que te passou esse requisito, né? De onde que esse requisito foi originário, quem são os interessados no requisito e quem é o responsável pelo levantamento. Então vamos lá, vamos começar pelos exemplos, né? Então, por exemplo, meu primeiro requisito aqui, ó, eu coloquei a ID RF01. RF de requisito funcional, 01 é o número sequencial.
Descrição. O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre os livros do acervo. Então note, qual foi o padrão, qual foi o estilo de escrita que eu coloquei? O sistema deve, o que o sistema deve permitir? Né? O sistema deve permitir o quê? Que tal pessoa faça tal coisa. Então, ou que tal ator, né, faça tal coisa. Então o sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre os livros do acervo. Esse requisito não depende de nenhum. Eu coloquei ele como tendo uma prioridade baixa. Por que eu coloquei ele como tendo uma prioridade baixa? Porque o cadastro do acervo, caso eu não tenha uma funcionalidade no sistema para isso, eu posso de repente fazer com que fazer o cadastro direto no banco, ou posso fazer um cadastro na planilha Excel e importar para o banco e começar a usar o sistema mesmo sem ter essa funcionalidade. Por isso eu coloquei como prioridade baixa, por exemplo. Vamos pegar um outro requisito mais aqui embaixo. O requisito 2. Vamos. A fonte. A fonte desse requisito foi o senhor Zezinho, que é o dono da biblioteca, que está me dando o requisito. No caso de vocês, como vocês estão propondo o sistema, se for um sistema que vocês mesmos estão propondo, vocês não terão essa fonte, né? Na verdade, a fonte e o responsável, no caso de vocês, vai ser o mesmo, né? Então, por exemplo, suponha que o Jean Anderson esteja propondo um sistema no grupo dele, e aí tem uma determinada funcionalidade que foi ele que propôs e ele é o responsável por especificá-la. Então, no final, o campo fonte, a coluna de fonte de responsável vai ter o mesmo valor. Então, vocês podem, nestes casos em que vocês mesmos estão especificando o sistema, estão propondo o sistema, vocês não têm um cliente, não tem uma pessoa falando quais são os requisitos, vocês podem eliminar essa coluna aqui de fonte, ok? Interessados, a gente está pensando no contexto do sistema, quais seriam os usuários interessados nessa funcionalidade. Neste caso aqui seria o bibliotecário, né? Que o sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre os livros. Ok? A gente vai ver que nem sempre é só o próprio usuário que é o interessado. A gente vai ver mais abaixo. E o responsável aqui é quem está especificando esse requisito, que no caso sou eu. O requisito 2 é que o sistema deve permitir o cadastro de usuários. Vamos pular. E vamos pegar aqui o requisito 3 como exemplo. O sistema deve permitir que o atendente registre os empréstimos. Ora, desculpa. Na coluna aqui de depende de, eu coloquei que ele depende do requisito 1 e do requisito 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu só vou conseguir permitir que o atendente registre o empréstimo se o livro acervo tiver cadastrado, né? E se o usuário também tiver cadastrado. Por quê? Porque eu vou registrar um empréstimo de um livro do acervo para um usuário. Então é para isso que serve essa coluna aqui, para você capturar a dependência entre requisitos. Ok? Eu coloquei que a prioridade dele é alta. Por quê? Não faz sentido o sistema começar a rodar, né? Eu começar a utilizar o sistema sem ter essa funcionalidade de registrar empréstimo, porque ela é o objetivo final do sistema. Por isso que eu coloquei como alta. Note, o cadastro de usuário eu também coloquei como alta. Você vai falar, pô, mas não é o objetivo final. Por que não colocou como baixa do mesmo jeito que você colocou o cadastro do acervo? A ideia aqui é a seguinte: não tem como você fazer um empréstimo sem ter o acervo cadastrado, sem ter o usuário. Ok. Então, por essa ótica, os dois deveriam ser alta. Só que eu assumi que o cadastro de livros, né, o cadastro do acervo, o usuário, né, o bibliotecário pode fazer direto na planilha Excel e depois importar para o banco de dados, ou a gente pode fazer direto no banco de dados, ou seja, a gente tem alternativas para o caso de não existir essa funcionalidade, de alguma forma esse acervo ser cadastrado. Agora, o cadastro de usuário é mais difícil de fazer assim. Por quê? Porque muitas vezes o usuário você não tem todos os dados do usuário num determinado momento, né? O usuário vai chegar na biblioteca e você vai ter que cadastrar naquele momento. Então, esses cadastros que são para serem feitos no dia a dia, é muito difícil de você fazer direto no banco. Por isso, eu coloquei como alto, porque eu não consigo pensar no sistema sendo implantado sem esse cadastro existindo. Ok? A mesma coisa que para o registro de empréstimo. Não tem sentido o sistema começar a executar
sem eu conseguir executar, sem eu conseguir fazer os empréstimos, né? E aí, a fonte é o Zezinho, né? E notem aqui, ó, os interessados. Vamos voltar aqui para ler o nosso requisito. O sistema deve permitir que o atendente registre o empréstimo. Então, obviamente, o atendente é um interessado nesse requisito. Mas note, um outro interessado nesse requisito é o usuário da biblioteca. Por quê? Porque só tendo esse requisito implementado é que ele vai conseguir fazer empréstimo. Então, na verdade, quem vai agir no sistema é o atendente. Mas o usuário da biblioteca, ele é diretamente interessado nisso aqui. E aí, quem vai implementar, quem é responsável por esse requisito não sou eu, é o João, que é outro membro da minha equipe, por exemplo. Entenderam? Então, a ideia é que vocês façam o registro de todos os requisitos funcionais seguindo esse formato. Regras de negócio. Ora, nós falamos já lá durante a apresentação, né, dos slides sobre algumas regras de negócio, né, que nós teríamos. Então, por exemplo, o usuário não pode ter mais que 3 empréstimos. Isso aqui é uma regra de negócio. O ID dela, RN, né, de regra de negócio 01. E quais são os requisitos funcionais responsáveis? Ou seja, quais requisitos funcionais é que vão implementar essa regra? Ora, eu coloquei aqui que é o RF03, que é o registrar empréstimo, e o RF06, que é o fazer reserva. Por quê? Ora, se o usuário não pode ter mais de 3 empréstimos simultâneos, eu, na hora de fazer o empréstimo, né, que é o RF03, eu vou verificar se ele já está com 3 livros. Se tiver, eu não vou deixar fazer. E na hora de fazer reserva também, né, que é o RF06, eu também tenho que verificar. Então, aqui é o lugar onde eu linko as regras aos requisitos funcionais que vão implementar as regras. Então, um outro exemplo aqui, ó, no RF04. Professores e estudantes poderão ficar com o livro por 15 dias, enquanto os demais usuários por 7 dias. Ora, quais são os requisitos que têm a ver com essa regra de negócio? Primeiro, o RF02, que é o cadastro de usuários. Por quê? Ora, para essa regra ser implementada, eu preciso, no cadastro do usuário, falar se ele é professor, se ele é estudante ou se ele é alguma outra coisa, né? Então, essa regra impacta no meu requisito funcional 02. No 03 também, o 03 é o registro de empréstimo. Por quê? Ora, porque na hora que eu faço o empréstimo, eu vou definir a data de entrega. E aí, para definir a data de entrega, eu tenho que olhar essa regra aqui, ó, que o professor pode ficar por 15 dias, né? O professor estudante por 15 dias e os demais por 7. Por fim, o RF04, que é o registro de devoluções, também tem a ver com essa regra. Por quê? Porque na devolução eu vou olhar se ele está atrasado ou não. Para ver se ele está atrasado ou não, eu vou ter que considerar essa quantidade de dias aqui. Então, aqui você consegue linkar uma regra de negócio aos requisitos funcionais. Por fim, os requisitos não funcionais. Nos requisitos funcionais eu coloco um ID, da mesma forma, né? Então, os IDs de requisitos funcionais começaram com RF, de regras de negócio com RN, e de requisitos não funcionais começam com RNF, de requisitos não funcionais. Você põe uma descrição, por exemplo, aquele requisito não funcional que já tinha falado, né, de que as consultas de acervo e as reservas devem ser disponíveis na internet. Qual é a categoria desse requisito? Isso aqui é um requisito de plataforma. Estou falando que tem que funcionar na plataforma, na internet. Depende desse requisito funcional, não funcional, depende de algum outro. Em geral, essa coluna vai ser raramente utilizada. A ideia é que ela seja utilizada do mesmo jeito que ela depende dos requisitos funcionais, né? Quando um requisito funcional depende de outro para funcionar. Aqui nós estamos falando dos não funcionais. Se você achar algum requisito não funcional que dependa de um outro, você vai preencher essa coluna aqui. E por fim, o aplica-se a, que aqui é onde você vai linkar os requisitos não funcionais aos funcionais. Ora, o meu requisito não funcional aqui é: as consultas de acervo e as reservas devem estar disponíveis pela internet. Então, esse requisito não funcional tem a ver com quais requisitos funcionais? Um RF05, que é a permitir consulta de acervo, e o RF06, que é permitir reservas. Já esse outro requisito funcional aqui, não funcional aqui, ó, RNF03, é só utilizar software gratuito na implementação. Ele é um requisito de implementação, né, a categoria dele é implementação,
E ele aplica-se a quais requisitos funcionais? A todos, né? Ao sistema inteiro, porque em todo o sistema eu vou utilizar software gratuito para implementação.